dia, meu nono ano. Tudo bom? Quanto tempo, não é? Teve feriadão, teve o trabalho lá com o pessoal de psicologia, não é isso? Então vamos seguir em frente com as nossas aulas, inglês e espanhol, certo? Começamos com inglês e tem muita coisa para fazer, certo? Nossa última aula foi lá no dia 27 de julho, e aí nós ficamos com a página de 151 até a 155 para fazer, né? Alguns colegas enviaram, outros não, mas vamos em frente, né? Vamos em frente com a nossa aula, certo? Então pegue seu livro 2 de inglês, abra na página 151. Vamos fazer essas correções. Quem fez, corrige. Quem não fez, completa, né? Faz agora e deixa teu livro todo organizado, tá bom? Então a gente vai começar com a correção e daí a gente segue em frente. Tá joia, meu nono ano? Um bom dia para todo mundo. Vamos lá. Coragem e ação. Bom dia. Página 151, livro 2. Vamos em frente. Ó, pessoal, então vamos lá. Na última aula da gente, que foi lá no dia 27, tá certo? Ainda do mês passado, nós começamos a explicação em inglês dessa second conditional, ou seja, segunda condicional. Nós usamos para ações ou situações improváveis e ou hipotéticas no presente ou no futuro. Quando nós falamos de situações imaginárias, falamos de desejos, falamos de sugestões em inglês, a gente usa o que eles chamam de second conditional ou segunda condicional. Isso é feito utilizando o if, que em inglês, que em português significa se, tá? E utilizamos o auxiliar would. O would é aquele auxiliar que vai fazer que o verbo tenha a terminação ria, né? Ou seja, se eu tivesse um dicionário, eu, look é o verbo ver ou olhar, eu olharia estas, ou olharia lá, estas palavras, né? Então aqui eu tenho a condição e aqui eu tenho o que eu iria fazer, tá? Aí tem aqui, ó, a explicação. A sentença, a frase identificada como if clause, contém o verbo no simple past, ou seja, no passado simples. Está aqui, ó, verbo had. A main clause, que é a condição principal, tá? Inclui alguns verbos modais, que são esse daqui, ó, would, could, might, should, tá? Todos esses verbos modais aqui, ó, todos esses, ele faz que o verbo principal em português, ou seja, quando você traduzir, tenha essa terminação aqui, tá bom? Isso tudo aqui, ó, eu expliquei lá na aula do dia 27, tá? Qualquer coisa, vai lá na biblioteca aqui do YouTube, pega a aula de inglês do dia 27, tá joia? Vamos lá. Corrigindo os exercícios, quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer e deixa teu livro todo certinho, tá bom? Agora vamos praticar. Olha algumas frases extraídas da conversação e responda as questões. As frases são essas aqui, ó. I would go to the mall. I wouldn't go to school. Would you invite me? Você lembra que quando eu estou usando o verbo modal would, aqui está na negativa, né? O verbo principal vai ter essa terminação aqui, ó. Então, go, que é o verbo ir, então fica eu iria para o shopping. Aí aqui eu estou na negativa. Eu
não iria para a escola. Invite não é o verbo convidar, então você me convidaria, tá? Esse verbo modal, esse daqui, ó, eles não têm tradução ao pé da letra. Ele vai servir para colocar o verbo principal com essa terminação aqui, ó, que é uma condição de alguma coisa acontecer, tá bom? Então, bora lá. Eles estão falando sobre situações reais? Não, né? Aqui era simplesmente no, né? Eles estão falando sobre a situação hipotética? Ora, se ele não está falando de situação real, né? Não tem nem o que conversar. Qual é o verbo que eles usaram para expressar essas situações? Ora, usaram o verbo modal, não é? Então aqui era só colocar would. Ok? Fácil, fácil, fácil. Vamos lá. Aí a regra é: nós usamos would mais o verbo no infinitivo sem o to, que eu tenho que tirar o to, para expressar o quê? Hypothetical. Mesma coisa que está lá em cima, só que aqui em inglês, ó. Hypothetical or unreal situation. Situações não reais, né? Irreais, ou situações hipotéticas. Ok? Legal. Aí na frase aqui eu tenho o seguinte, ó. If I had only 24 hours to live, I would invite all my friends. Se eu tivesse apenas 24 horas de vida, eu convidaria todos os meus amigos. Né? Aí, primeira pergunta, simples assim, ó. Se a palavra if expressa uma condição? Claro que sim, né? Então aqui, yes, porque ele só convidaria os amigos dele se, né? Se eu estudar para a prova, eu tiro a nota boa. Mas também, se eu ficar nervoso, eu não tiro a nota boa, né? Esse daqui, pelo amor de Deus, é só para você saber mesmo, ó. O verbo usado com o if está no passado ou no presente? Esse aqui, ó. Esse não tem nem o que dizer, né? In the past. Toda vez que eu uso o if, eu uso o verbo no passado. Ok? Legal. Deixa eu tirar isso daqui. Vou botar setinha. Legal. Nós podemos também inverter a ordem das duas frases. Eu posso começar: I would invite all my friends if I had only 24 hours to live. A única diferença é, se eu começo com o if, antes de eu começar a segunda frase, tem uma vírgula. Se eu inverto, a vírgula sai, porque o que vai fazer a ligação é exatamente o if. Ok? Se eu começo com if, vírgula. Se eu começo com I would, não preciso botar a vírgula. Simples assim. Feito? Legal. Corrigido a 151? Joia. Vamos lá. 152. Na 152, ele diz assim, ó. Se eu pudesse mudar o mundo. É o título daqui, ó. Se eu... Lembra? Tá? Então... If I could change the world. Could, iria, change, mudar. Se eu mudaria o mundo. Ok? Aí ele coloca uma música do Eric Clapton, Change the World, tá? E ele quer que você complete qual é a parte que está certa. Se você foi na música, você viu, aqui não tem nem você poderia ter pesquisado na música, você vai ver que essa primeira parte eu completo com esse lado daqui,
I'd pull, né? O segundo, entre see e so, ora, se eu estou usando could, né? Could, o verbo fica normal, see. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, o verbo fica see. Ok? Eu tenho I'd take ou I take? I'd take. I'd have ou I had? I'd have. Would rule ou ruled? Se eu estou usando would, o verbo fica normal. Então essa era o que resolvia, né, a música corretamente, certo? Aqui a gente tem um histórico do Sir Eric Clapton. Ele é um músico e foi congratulado pela rainha, né, com o título de Sir. Ele agora é um patamar acima, certo? Nesse segundo aqui, ó, a resposta tá era pessoal, mas dentro aqui, não é verdade, do que fala o anúncio. Como nós mudaríamos o mundo? Leia o anúncio. Ele fala sobre o quê? Então, o primeiro tópico, ele diz assim, ó: o que nós podemos mudar o mundo com cada mordida? Significa, ele fala aqui exatamente isso, né? Nós podemos mudar o mundo com cada mordida. Bit é mordida, né? Escolha comidas que são orgânicas. Conheça o que está na sua comida. Juntos nós podemos fazer um impacto na indústria da comida ou da alimentação. Então, na sua opinião, né, por isso que esse daqui era a resposta pessoal, mas o primeiro tópico dizia assim, ó: o que nós podemos mudar o mundo, né, com cada mordida, significa, na sua opinião, dentro desse anúncio aqui, tá? Segundo tópico: qual é a recomendação da campanha para mudar o mundo? A gente falou aqui também agora há pouco, ok? Então, essa daqui, a resposta era pessoal desses dois tópicos aqui. Tá bom, gente? Legal. Vamos aqui para o terceiro. Que outras coisas nós podemos fazer para mudar o mundo? Então, vê só. Eu tenho que usar o verbo. Se eu estou usando o if, o verbo vai para o passado. Lembra disso. Se eu não estou usando o if, então eu vou usar o verbo modal. Pode ser o would, que é que a gente está usando. E o verbo fica normalíssimo como está aqui. Então, esse estava muito fácil. A gente até falou disso na última aula. A primeira parte eu começo com if, só que eu estou com not. Se o verbo vai ficar no passado, eu tenho que usar o auxiliar do passado, que é o did. Só que é o not, didn't, use. Ok? Na segunda frase, que não tem o if, eu tenho que usar o verbo modal. A gente está trabalhando com would e o verbo think. Ok? Simples assim. Mesma coisa aqui, ó. Uso if. Então, o verbo vai para o passado simples. O verbo é invest. O passado simples dele ele é regular. É só acrescentar ed. Ok? No segundo, eu uso o verbo modal, né? O would e o verbo have. Certo? E no terceiro, eu não começo com if, ó. O if está aqui. Significa que eu vou começar com would. Só que eu vou começar com would e ele é na negativa. Então, ele vai ficar would e com not. Tá? E o verbo be. Aqui, eu começo com o if, né?
Significa que esse verbo aqui ficará no passado simples. O verbo é use, ele é regular, vira used. Ok? Então aqui, ó, você completou em cima do que a gente está trabalhando. Se nós não usarmos tantas sacolas de plástico, o meio ambiente agradeceria a nós, né? Se nós investíssemos mais em educação, nós teríamos um país melhor. É importantíssimo isso, né? Existiria muito mais, ou não existiria na negativa, né? É isso mesmo, gente. Não existiria tanto tráfego ou trânsito se nós usássemos mais o transporte público. Ok? Legal. Corrigiu essa? Essa aqui foi a página 152, certo? Vamos para 153. 153, eu tenho o seguinte, ó. Aqui existe, né? Aqui estão algumas perguntas para você responder. Complete, né? Dê respostas completas. Preste atenção, tá? Para a forma dos verbos. Gente, essas respostas aqui, ó, como eu expliquei lá na aula do dia 27, elas são pessoais. Porque ele começa assim, ó. Se você, né, convidasse ou convidaria uma celebridade, quem você convidaria? Se você pudesse, né, convidar uma celebridade, quem você convidaria? Então aqui, ó, certo? São respostas pessoais. O que ele quer é que você trabalhe com essa construção aqui, ó. Se eu começo com with, a segunda frase vira I would. Aqui ele já inverteu, ó. Aqui ele já começou I would e aqui ele foi para o with. E as outras três ele não colocou nem o início. Então você pode começar ou assim ou assim. Mas são respostas pessoais. Tá bom? Esse segundo aqui de comparar com o novo, a gente não trabalha mais com grupos, nem com duplas, nem com, né? É cada um na sua. Então esse daqui ficou fora. Esse daqui é respostas pessoais, tá? Na aula lá eu traduzi aqui, certo? E você tá com o tradutor aí tranquilo. Tá bom? Então bora lá. No homework, aí sim, a gente tem assim, ó. Vamos lá. Marque o número do quadro, né? Para as mudanças que você vai fazer. Aí eu tenho aqui, ó, seu corpo, sua casa, sua escola, sua cidade, seu país, tá? Quando diz assim, ó, eu mudaria a cor do meu quarto. Ora, se é o meu quarto, só pode ser na casa, não é? Vou botar esse cabe aqui. Só pode ser a casa, né? Então aqui só podia ser o número 2. Não é? Legal. Eu gostaria que tivesse menos tráfego. Ora, se é de trânsito, né? Trânsito, sua cidade. Ah, professor, mas não pode ser no seu país? Pode, mas a sua cidade está mais perto de você, não é verdade? Então, sua cidade, né? Que o pátio fosse maior. Ora, pátio, eu estou falando da escola. Ok? Eu enviaria os políticos corruptos para a prisão. Aí aqui sim, pode ser tanto na sua cidade quanto no seu país, né? Então aqui, ó, vou botar aqui, ó, tá? Aqui tanto faz seu número 4 como seu número 5, tá?
tanto faz o 4 ou o 5. Se você botou o 4, tá certo. Se você botou o 5, também tá certo. Ok? Próximo aqui, ó. Eu daria uma melhor educação para todo mundo. Pode ser sua escola, pode ser sua cidade, pode ser seu país, né? Então aqui, ó, pode ser ou o 3, pode ser o 4, pode ser o 5. Não é verdade? Legal. Eu gostaria, né, que tivesse uma piscina. Ora, aí pode ser tanto na sua casa como pode ser na sua escola. Se você disser, não, mas minha escola já tem piscina, minha casa já tem piscina. Beleza, bacana, mas são as opções que a gente tem para que fosse o local correto, né? Então aqui pode ser ou 2 ou 3, tá? Legal. Eu plantaria mais árvores nas ruas. Gente, aí pode ser, com exceção do corpo, né? Pode ser quase tudo, porque você pode plantar na rua da sua casa, na rua da sua escola, na rua da sua cidade, na rua do seu país, enfim, você do 2 ao 5 você pode botar o que você quiser, não é verdade? Porque em todos esses cantos vai ter uma rua, então pode ser onde você queira. Vamos lá. Eu pagaria, né, um juros menor, uma diferença, né? Aí, tanto na sua cidade, um imposto menor, tanto na sua cidade quanto no seu país. Aqui pode ser 4 ou pode ser 5, né? Eu faria dele um lugar melhor, né? Aí pode ser tudo, de repente, não, minha casa não é um lugar tão bom, minha escola não está tão boa assim, enfim, né? Dependendo de como você queira analisar, né? Você pode botar do 2 ao 5, ok? Eu tocaria uma música durante o intervalo. Ora, se é durante o intervalo, na sua escola. Eu teria um cabelo grande, aí é seu corpo, né? Eu seria mais alto, seu corpo, não é verdade? Corrige, por favor. E aí eu posso ir aqui para o segundo. O segundo eu tenho assim, ó. Escreva perguntas para essas respostas. A primeira resposta eu tenho: se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma casa maior para minha família. Ora, o que você gostaria de comprar se você ganhasse na loteria? What would you buy if you won the lottery? Corrige. Ok? A letra B eu tenho assim, ó. Eu convidaria a Anitta para a minha festa se eu pudesse, né? Se eu convidasse, se eu pudesse convidar qualquer pessoa. Então, quem você convidaria para a sua festa se você, aí eu não vou ter vírgula porque eu tenho se, né? Se você pudesse convidar qualquer pessoa. Pegaram aí o fio da meada? Isso. A própria resposta está, ou seja, a própria pergunta está na resposta, né?
Eu diria obrigado se meu amigo me ajudasse. O que você diria? O que você diria para seu amigo se ele, né, que é o amigo, ou ela, enfim, né, pode ser que é amigo, tanto pode ser amigo ou amiga, né, é friend do mesmo jeito, né, se ele ou ela ajudasse você. Legal? Corrige. Esse é o segundo da página 153, tá? Somente esse primeiro, como eu falei, resposta pessoal, tá bom? Feito? Homework número 1 e o segundo. Feito? Legal. Na página 154, eu começo assim, ó. Eva está pensando em um mundo melhor. Complete os pensamentos dela com o verbo na forma correta. Gente, é o que nós estamos estudando. Eu estou começando com if, então esse verbo aqui, ó, ele fica no passado simples. O verbo é ask, ele é regular, ficou asked. Ok? Aí aqui eu tenho, comecei com if, significa que aqui é no condicional. Eu vou usar o would e o verbo normal. Ok? Would have. Certo? Tá? A mesma aqui. The same amount of money. We, né? Aí aqui eu já não tenho mais o if, ó. Significa que eu vou usar o would be, tá? Na continuação o verbo é go. Então, would go, tá? Be de novo, ó. Would be, né? Continua ainda. Would be. E completo com aqui na negativa, né, gente? Negativa aqui, ó. Então aqui ao invés de would, eu vou ter que botar a negativa, né? Wouldn't. Ok? Por quê? Porque a partir daqui, ó, eu não tive mais o if. Então eu vou usar só o modal. Tá? E essa foi negativa porque aqui mesmo ele diz que eu começo com a negativa. Feito? Legal. Muito bem. Assinale as frases da coluna A com a da coluna B. Aqui eu tenho início, aqui eu tenho fim. Vamos lá. Na letra A, I would go with them. Eu iria com eles. Eu iria com eles. Eu só iria com eles se eles me convidassem. Se eles me convidassem, eu iria com eles. Não é? Legal. Na letra B, aqui, eu tenho: se eu soubesse a resposta, claro que eu contaria a você, daria essa filinha. Mas eu não sei, estamos dois aqui no mesmo barco, não é? Letra C. Se eu tivesse tempo, né? Eu leria todos os livros no mundo. Nossa, será, hein? Letra D.
se ela não tivesse nenhum dinheiro, eu emprestaria para ela. E claro que só sobrou, eu emprestaria a você meu vestido se você precisasse. Simples assim. Começo com I would, continuo com if. Começo com if, continuo com I would. Começo com if, continuo com I would. If, I would, if. Eles são inversamente proporcionais. Não é verdade? Legal. Esse quinto aqui, ó, ele é o contrário desse segundo aqui. Aqui eu fiz as perguntas porque eu já tinha as respostas. Nesse quinto aqui, ele está te dizendo as opiniões, né? E você tem que dar os conselhos usando se eu fosse você, né? Se eu fosse você, porque eu tenho uma terrível dor de dente. Ora, ele está dizendo ali, ó, go to dentist. Então, se eu fosse você, vírgula, I would go to the dentist. Simples assim. Se eu fosse você, eu iria pro dentista. Eu tenho um teste amanhã. Ora, se tu tem um teste amanhã, se eu fosse você, vírgula, I would study hard. Ou seja, se eu fosse você, eu estudaria e muito. Letra C. This makeup is really good and cheap. Essa maquiagem é muito boa e barata. If I were you, se eu fosse você, I would buy it. Se eu fosse você, eu compraria. Não é verdade? Eu quero perder peso. Ora, vê que conselho legal? If I were you, se eu fosse você, Gente, aqui eu inverti, não foi? Deixa eu organizar aqui, peraí. Deixa eu inverter aqui, gente. Deixa eu jogar esse no lixo. Mas deixa eu inverter aqui. Vamos lá. If, ainda bem que vocês me disseram, né? If I were you, I would buy it. Agora sim. Legal. Obrigado aí, hein? Valeu. Aqui, tô nesse aqui agora. If I were you, eu sempre vou começar assim. Se eu fosse você, I would eat more vegetables and less bread. Se eu fosse você, eu comeria mais vegetais e menos pão. Que conselho, hein? I'm tired. Eu estou cansado. Ora, se eu fosse você, eu iria dormir. If I were you, I would go to bed. Olha, errei de novo aqui. Estou digitando errado. Primeiro o O, depois o U. Agora acertei. Legal, pessoal. Certo? Começando sempre com... Porque ele pediu para começar assim, ó. Se eu fosse você, if I were you, se eu fosse você, tá? Corrige. Esse sexto aqui, ó, eu expliquei para vocês, né? É uma resposta também pessoal. Agora,
pense em uma situação onde você precisa dar um conselho para um amigo e escreva abaixo. Então, aconselhe seu amigo usando If I were you, se eu fosse você, que conselho você daria? Essa é a resposta pessoal. Tá bom? 154. Vamos terminar? Legal. Terminando, eu tenho a 155. Foi uma pergunta que caiu lá na Faculdade de Medicina Albert Einstein, de São Paulo. Caiu o seguinte, ó. Anthony, what happened? Anthony, o que aconteceu? I broke my arms in 2 places. Eu quebrei meu braço em 2 lugares. Really? Mesmo? Well, if I were you, I wouldn't go back to either one. Bem, se eu fosse você, eu não voltaria para nenhum dos dois, para lugar nenhum. E a pergunta é assim, ó. Na tirinha acima, a garota preocupada tenta convencer o colega a estudar mais para melhorar suas notas. O garoto tenta justificar a falta da lição de casa por causa do braço quebrado. O garoto e a garota não usam a palavra place, que é lugar, com o mesmo significado. A garota fica consternada ao perceber que o garoto quebrou o braço e terá de mudar de lugar. Claro que a resposta certa é a letra C. A palavra place, que é lugar, não está com o mesmo significado. Aqui o menino disse que quebrou o braço em 2 lugares. Aqui a menina aconselha que ele não volte a nenhum desses 2 lugares. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Resposta certa, a letra C. Feito? Esse foi o nosso exercício lá da última aula, ainda no dia 27. 151, 152, 153, 154 e 155. Tá? Vou aguardar 20 segundos. Você me manda essas páginas corrigidas. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer, deixar teu livro todo prontinho, porque aí a gente retorna com a atividade de hoje, tá bom? 20 minutos, estamos contando a partir de agora. Legal, meu nono ano. Então, vê só. Você me mandou, tá certo? As páginas 151, 152, 153, 154 e 155 corrigidas, tá? Quem já tinha me enviado, corrige e me manda de novo, tá? Quem não tinha me enviado, não tem mais desculpa, tá toda ela corrigida. Corrige agora e manda para mim, tá certo? As páginas corrigidas, para a gente terminar o capítulo 1, tá bom? Seguindo em frente, o nosso exercício de hoje de inglês serão as páginas 156 e 157, o capítulo 2 do nosso livro. Na página 153 tem só um texto, na verdade uma poesia, tá? Que continua com o mesmo assunto. A diferença é que, como você está vendo aí na página 157, ele vai falar agora sobre primeira condicional e segunda condicional. Só que ele ainda não vai fazer esse exercício agora, tá certo? Por isso que eu só vou fazer o exercício da página 157. A página 157 é tranquila, por quê? Porque a primeira parte, tá certo? A primeira parte da 157, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Primeira parte é essa daqui, tá bom? Primeira parte, ele é só sobre o texto, sobre esse texto aqui, da 156, tá? Então, essa primeira parte, ele tem 4 perguntas
que você vai responder de acordo com o texto da página 156. Feito? Não tem muito o que rebuscar. Esses 4 tópicos é referente ao texto da página 156 dessa poesia. Tá joia? Aí ele tem um quadradinho da diferença da primeira condicional para a segunda condicional. Por enquanto, não precisa se preocupar com isso. Deixa ele guardadinho. E você pode fazer esse segundo exercício aqui, ó. Esse daqui. Só esse, embaixo do quadradinho. Por que você vai fazer só esse? Porque ele volta para aquele assunto principal, da segunda condicional. Quando eu começo com if, o verbo vai para o passado simples. Quando eu não começo com if, então eu tenho que usar o verbo modal, que a gente está trabalhando com would, não é verdade? E o verbo principal, e depois o if. Então, nesse exercício, ele quer que você escreva como as coisas podem ser diferentes, ou como as coisas seriam diferentes, colocando os verbos na forma correta. Então, você vai ver que nesses espaços, se eu começo com if, por exemplo, o primeiro aí, ó, eu começo com if. Então, esse verbo go vai para o passado simples, lembrando que ele é irregular, tá? Já que na segunda frase, veja que eu tenho not be. Ora, na segunda frase, eu vou ter que usar o would na negativa e o verbo be. E assim eu vou fazer os outros. É igual aos exercícios que nós já fizemos. Tá bom? Por isso que, como tarefa de hoje, nós vamos começar o capítulo 2. Por isso que eu não estou projetando. Esse está bem tranquilo. Nós vamos começar o capítulo 2, tá certo? Tem o texto, é uma poesia, tá? E vamos responder somente a página 157. Os 4 tópicos lá de cima, certo? São sobre o texto. Aí pode pular por enquanto, a gente vai voltar na próxima aula. Esse quadrado que tem primeira condicional, first conditional, versus second conditional, segunda condicional, pula ele por enquanto e pode fazer somente esse exercício Let's Practice, que tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Feito? Esse exercício é igual àquele que a gente já fez na unidade passada. Tá bom? Legal? Precisou? Me chama aqui no grupo, ou se tiver tímido, me chama no privado. E os exercícios somente no privado. Tá joia? Volto já já com a nossa aula de espanhol. Feito? Um bom dia para todo mundo e vamos em frente. Bom dia!